Vamos ficar de pé para nós fazer nossa oração inicial. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicita ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Lista de presença da 44ª reunião ordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Dia 19 de dezembro de 2023. Vereadores: Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Feira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Jacques Lopes dos Santos, Leonardo Antunes Pereira, presente. Marcos Alberto Fernando da Silva, Patrícia Júnior Ribeiro, Presente. Valmir Soares da Silva. Em nome de Deus e do povo de Luislândia, e havendo coro regimental legal, declaro aberta a sessão ordinária. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, todo o público que nos acompanha pelo Facebook e nos ouve pela Rádio Cidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da terceira reunião extraordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Aos 14 dias do mês de dezembro do corrente ano, às 18 horas, reuniram-se o Legislativo, sob a presidência da vereadora Patrícia Júnior Ribeiro, secretariada pelo vereador Leonardo Antunes Pereira, com a presença dos vereadores Antônio Gonçalves Vieira, Edivaldo Francisco Raposo, Eno da Paixão Feira da Cruz, Flávio Mendes Ferreira, Valmir Soares da Silva, o vereador Jacques Lopes e Marcos Alberto Fernando da Silva justificou a sua falta. Foi feita a chamada dos vereadores e, havendo quórum regimental, a presidenta declarou aberta a sessão. Inicialmente, solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que após ser lida, foi discutida. O vereador Valmir falou que sua emenda apresentada foi de 25%. Em seguida, a presidenta colocou em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, pois o vereador Valmir manifestou-se contra a aprovação. Na ordem do dia, o relator Flávio Mendes, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentou parecer conjunto à Comissão de Serviços Públicos e Administração e Finanças e Tributação e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 11 de 2023, que autoriza o município de Luislândia a premiar equipes vencedoras do Campeonato Amador de Futebol 2023 nas comunidades Tamanduá, no município de Luislândia, Minas Gerais, e das outras providências. Entenda a importância do incentivo e a valorização dos nossos jogadores e que o projeto de lei atende os parâmetros da legalidade e da constitucionalidade, conforme dispõe a Lei 137 de 2015. Seção 4, artigo 19, inciso 5, e as demais já existentes no orçamentos aprovados do exercício de 2023. A comissão solicitou que o referido projeto de lei fosse colocado em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação. De acordo com o artigo 224 do Regimento Interno, a presidente colocou o projeto de lei número 11 de 2023 em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação, sendo aprovado por todos. Flávio Mendes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentou o parecer conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 12 de 2023, que dispõe sobre ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2023 e altera a redação do artigo 6 da Lei Municipal 276, de 15 de dezembro de 2021,
entende que a propositura está em obediências aos ditames do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e em acordo com o artigo 191, parágrafo 2 da Lei Orgânica, e entendem a necessidade do referido projeto de lei para suplementar o orçamento vigente para o executem tranquilamente as despesas finais para que sejam atendidas as demandas e aos serviços públicos cheguem à população, inclusive o 13º e manutenção das atividades essenciais de educação e saúde. Foi aprovado em única discussão e única votação por todos. O relator Flávio Mendes, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentou o parecer conjunto com a Comissão de Serviço Público e Administração sobre o projeto de lei número 19 de 2003, que dá denominação de José Orlando Ribeiro, o posto de saúde da comunidade Lagoa. Entendem a justa homenagem a essa pessoa que viveu uma vida dedicada ao desenvolvimento e o bem-estar da sua região. Sua determinação e visão para o desenvolvimento levaram no expandir as suas atividades, gerando emprego para diversas famílias, impulsionando assim o progresso da região. A comissão solicitou que o referido projeto de lei fosse colocado em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação. A presidenta colocou o projeto de lei número 19 de 2023, de autoria do vereador N. da Paixão, em primeira e segunda discussão, em primeira e segunda votação, sendo aprovado por todos. A presidenta agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a reunião ordinária dia 19 de dezembro, às 18 horas, com a eleição da mesa diretora, e declarou encerrada a sessão. Para constar, lavei a presente ata que, após ser lida e discutida, achada conforme vai ser assinada na forma regimental. Coloco a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declaro aprovada. Apresentação da chapa. Apresento a chapa para eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais, para o ano de 2024. Chapa 1. Presidente, Enio da Paixão Ferreira da Cruz. Vice-presidente, Antônio Gonçalves Vieira. Primeiro secretário, Flávio Mendes Ferreira. Segunda secretária, Patrícia Júnior Ribeiro. Chapa 2. Presidente, Valmir Soares da Silva. Vice-presidente, Jacques Lopes dos Santos. Primeiro secretário, Marcos Alberto Fernandes da Silva. Segundo secretário, Edivaldo Francisco Raposo. Está aqui as cédulas. Aqui atrás está rubricada pelo presidente e o secretário. Aqui a urna. Neste momento, faremos a chamada dos vereadores, por ordem alfabética, que irão dirigir-se à tribuna para votar e depositar o voto na urna. Naquela salinha ali, eu vou para a tribuna. Já tem uma caneta lá. Aí vocês podem encaminhar lá. Antônio Gonçalves Vieira. Edivaldo Francisco Raposo.
N da Paixão Ferreira da Cruz. Flávio Mendes Ferreira. Jacques Lopes dos Santos. Leonardo Antunes Pereira. Marcos Alberto Fernandes da Silva. Patrícia Júnior Ribeiro. Valmir Soares da Silva.
convoco os senhores Edivaldo Francisco e Antônio Gonçalves para ser os escrutinadores e vir até aqui, até a tribuna, para proceder à contagem dos votos. Empresta o Jacques, o microfone aí, fazendo favor. Obrigada, Jacques. Chapa 2. Chapa 1. Chapa 2. Chapa 2. Chapa 1. Chapa 2. Chapa 1. Chapa 1. Chapa 1. Obrigado, Givaldo. Obrigado, Antônio. Foram apurados 5 votos da chapa 1. Foram apurados 4 votos da chapa 2, ficando eleita a chapa 1 com um total de 5 votos, composta por 5 votos. A chapa composta pelo Enio da Paixão Ferreira da Cruz, vice-presidente Antônio Gonçalves Vieira, primeiro secretário Flávio Mendes Ferreira e segundo secretário Patrícia Júnior Ribeiro. Passo a palavra para os senhores vereadores. Senhora presidente, senhor vereador, demais presentes, boa noite a todos. Soube aqui nessa tribuna, somente mesmo para agradecer nosso colega pelos 5 votos, né? Sabia que não ia dar erro, porque a gente confia no grupo, entendeu? Então eu tinha essa confiança no nosso grupo. E é somente agradecer mesmo e trabalhar junto, que sempre é melhor para nós. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Senhora Presidenta, demais componentes da mesa, senhores vereadores, público presente, senhores e senhoras que nos escutam pela Rádio Cidade, que também nos assiste pelas redes sociais dessa casa. Uma boa noite a todos. Primeiramente, subo a essa tribuna para parabenizar ao novo presidente dessa casa, no mandato de 2024. Espero que a conduta de alguns assuntos que ficou de 2022 para cá, que seja mudado algumas coisas. Talvez o que eu vou falar aqui não é pegando no pé do nobre colega Gu, não é pegando no pé da nobre colega Júnia, mas sim dando um alerta que a importância de um conjunto nessa casa, ela é muito importante. Uma parceria. Trabalhar junto, igual o nobre colega Enio falou, isso é muito importante. Mas deixar de lado 4 vereadores que também faz parte dessa casa, não pode. As coisas não podem ter só um grupo dentro dessa casa, não. Tem que existir os 9 vereadores. Tem que ter uma participação de todos. Primeiro, gostaria de relatar o primeiro mandato do nosso colega Flávio, onde teve um trabalho brilhante, onde teve vários assuntos nessa casa de discussão sobre lidar. Tivemos aqui um início dessa legislatura, onde funcionários que chegou a essa casa, a gente passou a conhecer. Advogada, contador, outros funcionários, a gente teve de perto e aprendeu a conhecer. Já vem minha crítica ao mandato do nosso colega Gu, onde no meio da sua administração trocou de advogada e nem sequer teve a ousadia de apresentar aos nobres vereadores. Isso é uma falta de respeito. Eu falo porque eu fui presidente dessa casa. Qualquer pessoa que ia fazer qualquer trabalho a essa casa, eu apresentava aos 9 vereadores. Aqui, um ganha com 100 votos, o outro ganha com 300, mas é tudo vereador. Nenhum tem um salário maior do que o outro. A importância é igual. Então, essa é uma crítica do mandato. Depois veio o mandato da nobre colega Júnia, onde, infelizmente, ocorreu essa mesma falha com ela. Tive uma conversa com ela ali dentro ainda agora, expliquei para ela, falei os pontos positivos e o ponto negativo, onde teve a contratação de um advogado nessa casa, que eu fui saber quando teve uma reunião aqui com a juíza de Brasília e de Minas, onde eu fui saber que ele era um funcionário dessa casa, advogado. É uma falta de respeito com os nobres colegas. Conheço ele, cidadão da cidade, mas não conheci ele como funcionário dessa casa. Talvez alguns de vocês possam estar falando assim, mas por que Marcos está falando isso hoje? É porque eu esperava de alguém chegar nessa tribuna e falar. Ter esse respeito. Outra coisa também que eu gostaria de criticar é a respeito desse livro da lei orgânica, do regimento interno dessa casa. Se a gente for perguntar para cada vereador aqui, eu acho que juntando lei orgânica e regimento interno, eu acho que não mudou 25 artigos. Mudou, Flávio? Aí onde eu pergunto, onde está a competência dessa empresa que pegou esse serviço tão caro? Caro, absurdo de caro. Para não ter a competência de entregar esses livros até hoje. Esses livros que eu falo que não adianta chegar nessa casa só 5 livros, não. É o papel de cada vereador ter um livro da regimento interno e um livro da lei orgânica. É papel de cada secretário ter um livro desse, principalmente da lei orgânica, no Poder Executivo. Isso já vem arrastando desde 2022, onde votou aqui a aprovação
da lei orgânica e do regimento dessa casa. Hoje me deparei com 4 livros. Senhora presidenta, eu às vezes, igual eu já falei para a senhora, não sei se o dever meu é de cobrar da senhora. Mas, a partir do momento que a senhora assumiu uma responsabilidade de tocar para frente esse papel, onde ele era do vereador Gu, passa a ser uma responsabilidade também. Agora, será se eu fico com a minha pergunta para os nobres colegas e quem está nos assistindo e nos ouvindo? Vai arrastar pelo mandato do vereador Enio? Será possível que essa empresa, vamos ter que juntar nós todos os vereadores e entrar com um mandato de segurança nela, fazendo ela devolver esse dinheiro e mandar outra empresa, que pelo que eu vi, só falta imprimir. Você vai numa gráfica em Brasília de Minas, você manda imprimir um livro, vai cedo, de tarde o livro está pronto. Chega lá com um pendrive, eles colocam lá, de tarde está um livro pronto para você. Outra coisa que dá tempo ainda, senhora presidenta. Teve artigos nessa casa que é muito importante para nós, vereadores, onde fazemos parte dessa legislatura 2021 a 2024. Antes de imprimir os outros livros, pega as fotos dos outros vereadores e coloca esse mandato na capa dos livros, numa folha atrás dos livros. Ou será se isso a gráfica também não vai dar conta? Quero, talvez, não sei se vocês entendam o meu desabafo aqui como uma crítica destrutiva, mas não, ela é construtiva. E espero, nobre colega vereador Enio, que seu mandato seja dessa forma. Contratou um funcionário dessa casa que eu não conheço, que o nobre colega não conhece, não fica só entre 5 vereadores, não. Porque eu vou subir nessa tribuna e vou criticar isso. Pega a pessoa, chama aqui em cima e fala, ó, estou contratando fulano e fulano aqui, ele vai prestar serviço disso e disso e disso. Transparência. Às vezes a gente cobra tanto transparência, eu mesmo já fiz requerimento cobrando transparência do executivo. Será se a gente aqui tem que ficar escondido atrás de uma cortina, onde não podemos ter transparência entre nós? Vou contratar uma pessoa, não vou apresentar ela para os nobres colegas? Então era esse meu desabafo. Peço desculpa se alguma palavra chateou vocês. E se tiver alguma pergunta que eu possa responder aqui da tribuna, eu estou à disposição. Eu quero voltar na parte da advogada. Você sabe qual foi o motivo da saída dela? Não. Foi uma denúncia de nepotismo. Assim, o nepotismo em Luislândia não funciona para ninguém, mas pagou serviu. Aí, assim, eu tive de tirar ela por nepotismo. Eu, nessa casa aqui, no primeiro mandato, foi até o senhor mesmo que questionou que ela era minha sobrinha. Eu falei, é minha sobrinha. O dia que for preciso eu tirar ela, eu tiro. Igual fez a denúncia, não sei quem foi, não me interessa quem foi. O juiz me chamou lá, me deu os prazos para eu poder fazer a execução, fiz, aí contratei outra pessoa para pôr no lugar dela. Foi por causa de uma denúncia que fizeram ao Ministério Público e eu acatei o juiz, assim, que ela entrou no nepotismo, não questionei, falei, não, o senhor mandou. Foi por isso que eu fiz a demissão dela e fiz a contratação de outra. Esse aí está o ponto, nobre colega. Da minha parte, eu acho que todo mundo precisa trabalhar. Você pode ter certeza que eu nunca vou chegar num fórum para fazer uma denúncia, para tirar o emprego de alguém. Minhas marmitas precisam de encher e a de todo mundo precisa ser cheia também. Esse é meu pensamento. Vinha um trabalho muito bem feito por ela, atendia o pedido de nós todos, não quer dizer que os outros não atendem, mas a falha que eu critiquei é de não ter pegado a outra e apresentado. A outra foi embora sem eu saber o nome. Né? Esse é o ponto. No mais, muito obrigado.
Mais algum vereador vai fazer uso? Senhora Presidenta, senhores vereadores, a todos que participam da reunião hoje aqui na Câmara, a todos que nos assistem pelo Facebook e nos assistem pela Rádio Cidade. Só dar os parabéns ao novo presidente, Enio. Também, uma das coisas que o vereador Marco falou aí, que eu também, nós temos que concordar, é a questão da transparência. A transparência, ela tem que ser vinda de todos, né? Então, que o novo presidente, não que eu entenda que os outros não fez, talvez falhou em alguns quesitos aí realmente na questão da apresentação, mas que o nobre vereador, podemos errar, mas também tem que assumir e tá pronto para ouvir e assumir, né, o compromisso com a Câmara, que é algo tão importante, né, para a população. Aprovamos leis, fazemos leis, aprovamos aí, né, tanto executivo, legislativo, e que faça um bom trabalho, Enio. E Deus abençoe você. Obrigado. Boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Cidade, quem nos assiste pelas redes sociais. Cumprimento a presidente dessa casa, demais vereadores. Cumprimento o presidente eleito, Enio. Gostaria de desejar boa sorte no novo mandato. Tive o nome e apreciação de 8 anos de mandato. Só lembro uma vez que foi chapa única aqui. É sempre dividido. E aproveitando a oportunidade, gostaria de falar para o pessoal que nos ouve, até para entender um pouco. Eu achei estranho desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, e na fala minha de posse, eu falei do trabalho de cada vereador que eu tinha acompanhado. Estava todo mundo, por ser novato, me surpreendeu, né, porque foi o primeiro ano, principalmente, que eu mais acompanhei, parecia ser transparente. Aí, quando eu cheguei nessa casa aqui, aí eu já sabia que tinha um grupo de 5, e eu fiquei aguardando, eu e o Divaldo, ser incluso nesse grupo, que ia ser grupo de 7. Eu fiquei esperando isso, um bom tempo, quase 2 meses. Então, aqui teve essa divisão, sempre teve, em todos os mandatos também teve, né? E mais, como diz, hoje eu estou cada vez sentindo mais em casa. Cada vez mais sentindo em casa. E 2024 chegou já. Chegou aqui, desde aquele dia que foi votado o orçamento, que a casa, até para quem ouve, que às vezes fica incompreensível, que foi votado o orçamento, todos os orçamentos votados com limite de 30%. 2024 já baixou para 20%. Eu também achava que deveria baixar um pouco, propus baixar para 25%. E aí, com 30%, a gente foi pegar suplementação no final do ano. Né? Mas esse ano foi um ano que não entrou tanto recurso, igual foi 2022, e igual vai ser no ano que vem, que é ano eleitoral. Aí, mas votamos a suplementação. Como foi publicado, eu gostaria de só comentar sobre isso, que como vereadores, eu não postei nada, mas postou, o pessoal gerou uma confusão, perguntando se era 13º para contratado, e até então parece que o município não tem a previsão, não sei desde quando, que teve outros mandatos também que não pagou 13º de contratado, mas gera uma certa questionamento na rede social. Outra coisa também que eu gostaria de destacar aqui nessa casa, aproveitando a oportunidade da palavra, é que eu acho que cada vereador deve usar a forma que ele tem, a ferramenta que ele tem de publicar, mas ter muito cuidado, porque essas emendas que a gente fizemos em conjunto,
que foi 7 vereadores, ela ficou um pouco confusa para quem está ouvindo e vendo na rede social. Postagem de um carro ambulância, R$28 mil. Então, eu acho que a própria a publicação poderia citar que, conjunto com 7 vereadores, cada um colocando a mesma quantia. Não precisa citar o nome de ninguém, é lógico, né? Ninguém vai fazer propaganda para o outro. Né? Então, ficar mais claro, porque isso também... eu vi, uma pessoa me perguntou, mas não tem carro desse valor, não. Né? Então, é um questionamento. E quem nos ouve, cidadão de Luislândia, que nos assiste pela rede social, desejo a vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de saúde e paz. Que Deus abençoe a todos que nos acompanhou através das redes sociais. E um abraço e desejo boa festa a todos, companheiros aqui também dessa casa e aos servidores dessa casa. Um abraço. A palavra ainda continua franca para os senhores vereadores. Senhora presidente, peço permissão. Permissão aceita. Cumprimento aí a senhora presidente, colegas vereadores, a mesa diretora, pessoal presente, pessoal do Facebook da Rádio Cidade. Só mesmo parabenizar aí o novo presidente. Parabéns, que faça um bom trabalho em 2024 para o nosso município. Obrigado. Boa noite ao presidente substituto, ao nosso secretário, aos nobres vereadores. Eu queria parabenizar a Enio pela a sua vitória, os colegas que fazem parte da mesa, o nobre colega Antônio, pela primeira vez ele vai fazer parte da mesa como vice-presidente, e ao colega Flávio. Eu, só respondendo, já conversei com o vereador Marcos, assim, eu acredito que nós todos somos sujeitos a erros. Eu acho que não tem ninguém que nunca errou. A própria Bíblia, né, diz que quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Por mais que você fique vários anos em presidência, vários anos em vereança, como aqui nós já tivemos vereadores que passaram por muitos anos, tiveram vários mandatos, mas sempre está sujeito de um erro. Fico triste por ter falado comigo praticamente nas últimas semanas. Eu acho que eu já falei várias vezes, né, que eu não sei se eu pus uma barreira, porque por diversas vezes eu tive algumas dúvidas e procurei, por exemplo, o vereador Marcos para conversar. E eu acho que eu não fiz uma barreira onde que impedia um vereador chegar e pudesse me questionar, porque eu aceito críticas, concordo com o que ele falou, eu devia ter realmente feito a reunião, como eu fiz no início, quando apresentei Tamara e os outros meninos que faziam parte da nossa quadro de funcionários. E gosto muito de quando a gente é questionado sobre transparência, porque só uma coisa também que eu queria falar com vocês. Cobre também do executivo, tanto como, igual vocês cobraram aqui desses regimentos, sei que a empresa está em falta, porque às vezes a gente pede até, por exemplo, o Valmir questionou a respeito da PL, do Criança Feliz. Já umas 3 vezes eu pedi, vai até o pessoal, chamamos aqui. Parece que, assim, chamamos para poder conversar, ficou de mandar algumas respostas, não mandou, aí a gente fala, ajuda a gente a cobrar, porque, como você falou, você está cada vez sentindo mais em casa, então vocês é bem próximo do executivo, na qual poderia fazer essas cobranças para a gente. Porque sempre que a gente manda, pode olhar nessa casa, os requerimentos, as coisas que a gente pede, quais foram a transparência respondida até hoje.
Vocês podem vir aí e olhar durante o ano todinho a quantidade de requerimentos, indicações que foi respondida do Executivo para essa casa. Então, não tem essa transparência vindo de lá também. Aí fala, vai deixar o Criança Feliz acabar? Se for acabar, vai ser culpa daqui dessa casa? Eu só queria pedir que o próximo ano, ajuda a gente a cobrar tanto. Não tenha como, falou que a gente tem um grupo de 5. Deixar que nós criamos essa barreira, ficamos só esse grupo. Mas quando a gente aproxima, quando a gente pede, eu por diversas vezes pedi ajuda nisso aqui, eu não vi ajuda. Marquinhos, várias vezes que eu pedi, vai lá, vê lá com o Pedro Cordeiro ou com o Genilson, sempre fui atendida quando na medida do possível. Certo? Correto? Quando precisou, quando Maílson pede algum esclarecimento de algum projeto. E no ano que vem é um ano mais difícil para nós, é um ano de desafios, é um ano de... vai ter muito desentendimento, mas que possamos poder, sei que, como o Valmir disse, ninguém vai querer levar o nome de outro como das emendas impositivas, colocar em conjunto. Mas, que quando for para cobrar que estiver errado, que venha falar com a gente, pode vir falar. Eu acredito que o vereador Enio vai poder ouvir. É tão bom quando a gente tem uma conversa amigável. Eu, no início do mandato, às vezes uma pessoa me parava na rua, mandava uma mensagem, faz um requerimento disso, cobra de juízo, vai na prefeitura, isso, aquilo, outro. E um dia, eu conversando com ele, por diversas vezes, sano minhas dúvidas, indo até a prefeitura e tendo uma conversa amigável. Tanto quanto ele, como os secretários, vários secretários, eu tenho a liberdade de ir lá quando eu estou com alguma dúvida. Eu acredito que isso é uma forma da gente deixar até de lado algumas picuinhas, indo até a fonte e obter aquelas informações na qual a gente acha que não está certo. Eu só queria agradeço muito o posicionamento quando o Marcos fez a observação. Eu agradeço muito. Eu acredito que, se ele tivesse falado comigo há um tempo atrás, talvez algumas outras coisas que eu errei, poderia a gente ter tomado outros erros, outros meios. Como eu falei, errei, assumo, e isso serve de um aprendizado. Se caso alguma vez eu voltar a essa casa como presidente, poderei fazer diferente. Tudo o que eu pude fazer, correr atrás, eu fiz esse ano, foi um mandato de teve aumento de salário, aumento de diárias, foi votado aumento de diária, aumento de salário, e, mesmo com tudo isso, esse desafio, nós conseguimos fazer uma reforma nessa Câmara que há muitos anos estava precisando. O telhado, quando a gente tirou esse forro, estava por um triz cair na cabeça nossa aqui, onde chovia tanto aqui lá fora quanto aqui dentro. Então, foi um desafio e, como eu falei, se caso um dia eu chegar como presidente de novo, tentarei pontuar esses erros e tentar corrigir, trabalhar de forma mais ampla. E muito obrigado. E espero que o próximo ano seja bem próximo para cada um de nós. Senhora presidente, como eu fui citado meu nome aí, eu gostaria só de dar uma resposta. Eu não cobrei hoje Criança Feliz, que eu cobrei no grupo, mas é uma pauta que está há 2 anos, quase 2 anos, já vai completar no início do ano que vem aqui. E o que se discute nessa casa é que o Criança Feliz, não é se o Criança Feliz é útil para o município, porque isso aí ninguém questiona, né? Agora, tem que regulamentar. Agora, parece que, se não for votado, a gente tem que travar a pauta aqui, porque a gente pode fazer isso, travar a pauta da Câmara, porque as respostas que vêm do Executivo pode ser útil para nós? Pode. Mas o projeto já foi apresentado, tem que ser feito emendas nele.
E como fala das criação do cargo, não está criando cargo porque lá é só trocar o nome de supervisor, parece que tem supervisor para coordenador, ou é de coordenador para supervisor. Então só está trocando. É um recurso federal, né, que é específico, é um programa. O recurso já vem, então não tem impacto financeiro, porque é um programa do governo federal e o recurso já vem destinado só para aquilo. Aí eu cobrei desde o início do ano, e vai vencer o ano, parece, sem tratar, porque acaba os vereadores. Você pode fazer emenda e pode recusar também, fica a critério do município. É um programa importante, eu já falei isso, trata criança de vulnerabilidade social, né? É importante que a casa debata esse projeto. Eu até hoje, simplesmente, por essa justificativa, eu nunca entendi ele ficar parado, porque nós podemos sentar as comissões, os 9 vereadores, e saudade daquele tempo que reuniu um projeto específico desse, os 9 vereadores, para debater, porque aqui tem projeto que é importante, é importante ouvir os 9 vereadores. Eu tenho saudade disso, porque a gente fazia isso, até o presidente participando, que o presidente ele só está para deliberar as questões, deliberar a reunião, mas é importante também ser ouvido junto com as comissões, né? Eu acho isso era interessante demais quando isso acontecia. Eu gostaria que voltasse a ser desse jeito. E quando eu disse que eu tô me sentindo em casa, eu não falei que era na prefeitura, eu falei aqui na casa nossa. E a fala sua deu a entender que era próximo do município. E quando a gente fala transparência, essa casa, eu estava olhando o portal Transparência, os últimos meses, eu não ia mencionar, mas como eu fui citado, e aproveitando mais uma fala, o portal Transparência tinha sido lançado, não sei se de 15 dias, 20 dias que eu olhei a última vez, em março ainda, se não me engano. Aí era para ter já lançado mais 2 semestres. Então, é uma cobrança pontual que eu faço. E o contador teve aqui as 2 últimas vezes. A gente não pôde falar, mas achei que estaria aqui por ser a última reunião, parece que é ordinária. Não sei se pode convocar ordinária para completar as 5, depois dessa da eleição da mesa. E eu achei que ia fazer as prestações de conta, e como vem sendo feito, sempre estava sendo mensalmente. Obrigado. Senhora Presidenta, vereador Marcos, mais uma vez, essas palavras da senhora, ela é bem justa, onde eu fui escolhido pelo prefeito, a líder dessa casa, pelo executivo, e todas as vezes que tanto a senhora, ou como qualquer outro vereador, pediu para mim intervir em algum assunto, fiz isso com o maior prazer. E talvez o erro pode ter sido mesmo essa distância. Mas, eu vou dar um exemplo. A gente está aqui numa casa onde é 9 vereadores. Uma função minha aqui errada, eu acredito que se eu chegar a subir nessa tribuna, eu não vou repetir ela. Então aqui a gente tem que ficar atento a cada movimento e a cada fala de qualquer um vereador. Eu tenho certeza que alguma coisa que o vereador Flávio fez no seu mandato de 2021, ele repensaria ou mudaria as palavras. Não que ele esteja errado, mas para aprender, para melhorar. Não, eu deixei de fazer isso agora eu vou fazer. Da mesma forma que, é igual a senhora fala, somos novatos, reconheço isso. 2013, eu acredito que não teve um sofrimento enquanto Luislândia de município para cá, igual foi de 2013. Pegou o município endividado, 3 meses de salário atrasado, o município ficou hipotecado uns 3 meses depois da... Isso aqui era uma casa cheia. Sofri. Valmir fazia parte daquela legislatura, mas quando fui eleito de novo em 2014, sentei naquela mesa ali
e repensei. Eu errei nisso. Lá na frente eu vou consertar. Vou fazer diferente. Então a minha cobrança para o vereador Enio é que ele faça isso. Viu o erro de Flávio, viu o erro de Gui, viu o erro da senhora, ele vai lá e não, isso aqui eu vou fazer diferente. De uma forma construtiva. Eu não estou aqui para demogar, nem criticar vereador do seu... Não, é uma forma construtiva. É só isso que eu queria dizer, não tem problema nenhum com nenhum vereador aqui. Só isso mesmo. Muito obrigado. Mais alguém vai fazer uso da palavra? Senhor presidente, peço a autorização para falar daqui mesmo. Né, acho que aproveitar que a conversa rendeu um pouco a mais. Também não poderia hoje deixar de prestar uma homenagem para a senhora em relação ao seu trabalho, né? Erro, todos cometem, como o vereador Marquinhos falou, e a gente tem que reconhecer e aprender com eles. Mas também a gente não pode deixar de dar os parabéns a tantos temas importantes que a senhora trouxe aqui para Luislândia, né? Como ultimamente foi o evento das mulheres que teve lá no mercado, né? Outros eventos que trouxe aqui na Câmara, que nunca teve, acredito que se não tivéssemos aí uma mulher na Câmara Municipal, como deveria ter mais mulheres, dificilmente a gente teríamos alguns eventos aí que aconteceram aqui. Então, teve partes brilhantes na senhora da presidência, né, que a gente tem que reconhecer o esforço, igual a senhora falou em relação à reforma dessa Câmara, né, que tá aí para todos ver que foi bem gasto o recurso, né? Quem entende um pouco de obra, mesmo que não entende, também vai ver que realmente necessitava dessa reforma. Uma rampa ali de acessibilidade que era até uma tristeza, né, para uma pessoa sem acessibilidade, de hoje poder chegar e entrar e desfrutar da casa do povo. Então, fica meus parabéns também para a senhora por esse mandato. E, se Deus quiser, o ano que vem está aí, continuar firme nessa jornada. E meus parabéns. Obrigado. Só para encerrar minha fala, eu só queria deixar, quando alguns falam sobre barreira, assim que eu assumi o mandato, talvez seria uma coisa que, só para deixar bem claro para a gente encerrar essa fala, talvez seria uma coisa que eu jamais iria falar aqui, mas um nobre vereador, não sei se foi um motivo de brincadeira, comentou que em outras ocasiões que passou essa casa, que a única vereadora que tinha aqui na época foi o presidente, que já havia feito ela quase chorar, que logo seria a minha vez de fazer chorar. Aí, às vezes, se cria algum tipo de barreira por algumas picuinhas tão boba que eu acredito que uma pessoa virá e falar que logo irá fazer essa vereadora aqui chorar aqui na tribuna, apenas por implicância. Acredito eu que, depois de ouvir certas palavras, realmente a gente cria uma barreira, se perguntando a cada dia aqueles vários porquês. Porque talvez hoje seja um motivo de eu lutar mais para a igualdade da mulher na política, por ter ouvido por diversas vezes alguns tipos de brincadeira. Vamos pensar na qual fomos eleitos, na qual a população confia no nosso voto, não por implicâncias, por diversas vezes, alguns questionamentos tentando me deixar meio confusa, que dava para perceber que era apenas para tentar me confundir e me fazer ficar nervosa. Vamos pensar, as reuniões hoje é transmitida, todo mundo tem acesso, fica aí no Facebook para as pessoas assistir. Enquanto está sendo transmitido, as palavras é muito bonita, mas por detrás, sempre a caça jeito de tentar nos degrinir. Novo ano, novas missões, vamos repensar bastante nos nossos atos. E, nesse momento, a gente faz uma pausa de 20 minutos para
aguardar a leitura da ata. A confecção da ata para logo após a gente ler.
Ata da 43ª reunião ordinária do terceiro ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Luislândia, Minas Gerais. Aos 19 dias do mês de dezembro do corrente ano, às 18 horas, reuniu-se o Legislativo, sob a presidência da vereadora Patrícia Júnior Ribeiro, secretariado pelo vereador Leonardo Cruz Oliveira, com a presença dos vereadores Antônio Gonçalves Oliveira, Eduardo Francisco Carlos, secretário da Cachoeira da Cruz, Flávio Mendes Pereira, Jacques Lopes dos Santos, Marcos Alberto Fernando da Silva, Valmir Soares da Silva. Foi feito a chamada de havendo quórum regimental, a presidenta declarou aberta a sessão. A gente solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e discutida, foi aprovada. Na ordem do dia, a presidenta apresentou as chapas para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Luislândia para o ano de 2024. Chapa 1, presidente Enio da Paixão Feira da Cruz, vice-presidente Antônio Gonçalves Vieira, primeiro secretário Flávio Mendes Ferreira, segunda secretária Patrícia Júnior Ribeiro, chapa 2, presidente Valmir Soares da Silva, vice-presidente Jacques Lopes dos Santos, primeiro secretário Marcos Alberto Fernando da Silva, segundo secretário Edivaldo Francisco Raposo. A presidenta apresentou a urna vazia e as cédulas devidamente rubricadas e fez a chamada dos vereadores por ordem alfabética, que se dirigiram à tribuna para votar. Após, convocou os senhores escrutinadores Antônio Gonçalves e Edivaldo Francisco para proceder à contagem dos votos. Apurados os votos, a chapa 1 ficou com 5 votos e a chapa 2 ficou com 4 votos. E a presidenta declarou eleita a chapa 1, composta pelo presidente Enio da Paixão Feira da Cruz, vice-presidente Antônio Gonçalves Vieira, primeiro secretário Flávio Mendes Ferreira, segundo secretário Patrícia Júnior Ribeiro, fazendo uso da palavra os vereadores Enio da Paixão, Marcos Alberto, Valmir Soares, Flávio Mendes, Jacques Lopes e Patrícia Júnior, parabéns aos eleitos para a mesa diretória para 2024. A presidenta fez uma pausa para que a ata fosse redigida e percorrida a tempo. A ata foi lida e discutida e aprovada. Não. A ata foi lida e a ata será lida, tá errado aqui, e discutida. É só. O final, que não tem, não. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declaro aprovada. Agradeço a presença de todos e convido os senhores vereadores para a sessão solene no dia 20 de dezembro, quarta-feira, do corrente ano, às 17 horas, e declaro encerrada esta sessão.